Olá, querido amigo, querida amiga. Hoje nós iremos falar sobre uma fé atrativa através de Jesus Cristo. Nós iremos estudar a Bíblia e através da Bíblia Ele irá tocar o nosso coração e Deus vai colocar na sua vida um propósito extraordinário. Você já está com a sua Bíblia? Então eu vou dar um tempo para você buscar a sua Bíblia, porque nós iremos estudar a palavra de Deus. Então você precisa ter a sua Bíblia. Então vá lá na estante da sala, no quarto, aonde você guarda a sua Bíblia e tenha a sua Bíblia em suas mãos. Antes de nós abrirmos a Bíblia, eu quero orar com você, porque todas as vezes, meu querido, quando estudamos a palavra de Deus, nós precisamos orar. É Ele que nos dirige, é Ele que fala ao nosso coração, é Ele que tem uma mensagem importante e especial para colocar na nossa vida os propósitos de Deus. É o permanecer em Cristo Jesus. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus agora. Bondoso Pai que está nos altos céus, agora nós estamos com a Bíblia em nossas mãos. Nós vamos estudar a palavra, esse livro maravilhoso que fala da vontade do Senhor para a nossa vida. Fique ao nosso lado, fique também com esta pessoa que está conectada, que está assistindo agora. Senhor, fale ao coração dela. A Bíblia está na mão dessa pessoa. Por favor, venha tocar o seu coração, venha colocar a tua maravilhosa vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E aqui nós encontramos mensagens extraordinárias para a nossa vida. Algumas pessoas se assustam com o livro do Apocalipse. Algumas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse porque pensam que aqui há uma mensagem um tanto temerosa, mas não. O livro de Apocalipse fala sobre Jesus Cristo e o plano extraordinário dele para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sua família, da sua casa, dos seus queridos. Então, abra agora a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler aqui o verso 7 em diante, que fala de um grande evento que aconteceu no céu. Uma tragédia que começou no coração de um anjo, e você conhece essa história. Podemos, em outro momento, mergulhar um pouco mais nesse conteúdo, mas aqui conta de uma tragédia que aconteceu no céu. Então, acompanhe comigo o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Percebeu aqui o drama que começou no céu, a rebelião que começou no céu e agora foi dirigida para a terra, para o nosso planeta, para a nossa casa. O verso 19. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. O verso 11 é o verso que eu quero pontuar nesse momento com você. O verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue de Cristo e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Percebeu? Nós estamos aqui falando sobre uma temática muito especial, que é o permanecer em Jesus, é o permanecer em Cristo. Isso faz toda a diferença para a nossa vida. Como podemos nos aprofundar em Cristo Jesus? O texto aqui, o verso 11, ele nos direciona para um caminho dizendo: os vencedores. Há um grupo que venceu. Há pessoas que vencem e Cristo Jesus nos fortalece para sermos vitoriosos. Eu vou ler novamente o texto, o verso 11 do capítulo 12 de Apocalipse. Eles, pois, o venceram. Sabe, querido, a força não é nossa.
a força não é minha, a força não é sua. Mesmo que você tenha um vasto conhecimento, mesmo que você se aprofunde até no conhecimento bíblico e saiba muita coisa sobre teologia, o poder não é seu, o poder não é meu. O texto diz que venceram ou vencemos pelo sangue do Cordeiro. É o sacrifício de Cristo Jesus, é a vitória no Calvário que nos torna vencedores em Jesus Cristo. Deus seja louvado por isso. Glórias ao Senhor, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo, Ele vive em você. Cristo, Ele vive em mim. Com esse texto de introdução, capítulo 12, o verso 11, fala que nós seremos vencedores quando estivermos aceitando profundamente em nossa vida o sacrifício de Cristo Jesus. Assim, a nossa vida será uma vida atrativa, uma vida de fé atrativa através de Cristo Jesus. É o permanecer em Jesus Cristo. Vamos para mais um texto. Então, você está com a sua Bíblia agora, você pode ter também uma caneta, um lápis e ir marcando esses textos que são importantes para o seu crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Vamos para mais um texto que está em Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Acompanhe comigo esse texto. Eu vou ler para você esse texto agora. Gálatas, capítulo 2, o verso 20 diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Percebeu? A vitória não é minha, a vitória é de Cristo Jesus. E Paulo, ele declara que, reconhecendo a sua trajetória, reconhecendo a sua humanidade, ele diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo, ele vive em mim profundamente. Que realidade extraordinária! Como um ser humano pode chegar a esse nível de compreensão? Como um ser humano pode chegar a esse nível de relacionamento na certeza, como Paulo falou, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, meu querido amigo, querida amiga, é o que eu busco todos os dias. É o que eu vejo muitas pessoas buscando todos os dias. Querem uma experiência profunda com Cristo. Eu imagino que você também busca isso, que você também quer essa experiência, quer como Paulo dizer, olha, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive agora no meu coração. Será que essa declaração, ela tem uma aplicação prática? Será que essa declaração, ela impacta o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, o nosso lidar com os filhos, ou o nosso trabalho, as nossas escolhas? Eu creio que sim. Como chegar lá? Eu quero levar você para outro texto. Colossenses, capítulo 1. Acompanhe aí com a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia, continue com a Bíblia. Colossenses, capítulo 1, o verso 9 até o verso 13. É uma oração de Paulo. E as cartas aqui no Novo Testamento, escritas por Paulo, são recheadas de suas orações. Orações voltadas para uma comunidade, voltadas para uma pessoa, para uma congregação, mas elas também servem para a sua caminhada cristã, para a sua caminhada de fé, para a minha caminhada de fé. Paulo, aqui no verso 9 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Acompanhe o verso 10. E a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, e sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O verso 13, ele complementa essa realidade, que nós iremos comentar um pouco esses versos do 9 a 12. O verso 13, meu querido, ele fala algo extraordinário. Eu vou ler para você esse verso. Colossenses capítulo 1, o verso 13, é a realidade de estarmos permanecendo em Jesus Cristo. É ter aquela fé atrativa, diz o seguinte: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, quando nós compreendemos que fazemos parte de um grande conflito, quando compreendemos que Cristo Jesus, que o seu sacrifício foi para me libertar, quando eu compreendo isso e coloco isso na minha vida, quando eu começo a praticar isso, aqui há a realidade. Ele nos liberta do império das trevas e nos leva para o reino de Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, como está a sua vida? Como está a sua caminhada de fé? Como estão as suas escolhas? Algumas pessoas dizem assim: pastor, dizem para um líder da igreja, eu não consigo controlar o meu temperamento, eu não consigo controlar as minhas emoções. É por isso que muitas vezes eu falo e às vezes eu firo uma pessoa. Às vezes parece que algo domina o meu temperamento, eu não consigo controlar algumas atitudes. Você conhece alguém assim? Quem sabe eu estou falando para uma pessoa que não consegue controlar o temperamento, quem sabe você, é isso mesmo. Você é essa pessoa que não consegue controlar-se, que é impulsivo nas ações, nas palavras, na forma de lidar. E em virtude disso, os amigos estão se afastando. Em virtude disso, o casamento ele está assim indo para a ruína, pelas palavras duras, pelas atitudes. A fé está abalada, a igreja e assim por diante, a caminhada de fé. Mas glórias ao nosso Deus, porque somos vencedores nele. E o vencedor é aquele que supera todas as suas dificuldades. Você tem essa dificuldade, o Senhor Deus quer que você supere essa dificuldade. E que a sua fé, ela seja uma fé atrativa, que as pessoas olhem para você e se sintam atraídas pela vida que você tem. Eu quero voltar aqui para os versos que acabamos de ler, o verso 9 e o verso 10, do livro de Colossenses, o capítulo 1. Aqui fala uma realidade poderosa. Eu não sei se você atentou, se você pegou esse gancho especial, eu vou ler novamente e tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. Olha o que diz aqui, o verso 9, eu vou ler novamente. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe qual é o motivo da oração de Paulo? Sabe qual é o alvo da oração de Paulo? Paulo está orando, clamando ao Senhor, clamando pelas pessoas, por você e por mim. Se inclua nessa oração para que eu e você sejamos controlados pelo poder do Espírito Santo. É isso que está dizendo aqui. Esse transbordeis que fala aqui no texto é controlado por, em outras palavras, eu, na minha vida, eu entrego ela completamente a Cristo Jesus e nesse momento, o poder do Espírito Santo, ele controla a minha vida. Querido amigo, isso faz toda a diferença. Sabe por quê? A minha natureza é a natureza humana. A sua natureza é uma natureza humana. Me diga, como é possível controlar uma natureza humana? Como é possível um ser humano conseguir controlar os desejos humanos?
Imagino que você já tenha tentado de várias maneiras controlar ou se controlar. Mas eu quero dizer algo para você, para a sua família, que quando nós permanecemos em Cristo Jesus, quando nós permitimos Ele atuar em nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa fé é fortalecida. E a partir desse momento, meu querido, você é controlado pelo poder do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença. Ele controla os seus desejos, ele controla os seus impulsos, ele controla os seus pensamentos, ele diz para você qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho. E isso tem um impacto profundo em nossa caminhada de fé, vai solidificando, vai alicerçando uma fé que atrai outras pessoas, que toca em outras pessoas. Quem aqui não quer sempre ficar ao lado de alguém que é positivo, que tem palavras agradáveis, que é perdoador, que é bondoso, mas não faz isso apenas por aparência, ele vive essa realidade. Quem aqui não quer ficar e conviver com alguém que tem uma fé sólida, robusta, palavra de esperança, que aquece e fortalece a fé de outras pessoas? Cristo Jesus chama você e a sua família para viver essa experiência. No seu dia a dia, isso é possível. Eu quero chamar você para se unir aos vencedores que entregam a vida a Cristo todos os dias. Quando deixamos o Espírito Santo controlar a nossa vida, milagres extraordinários acontecem. Porque você não diz aí, no seu coração, na sua casa, porque você não diz, eu quero que o poder do Espírito Santo controle a minha vida. Diga aí, eu quero ser controlado por Deus, eu quero ser controlado pelo poder do Espírito Santo, porque somente assim, meu querido, a nossa fé será aquecida e a nossa fé será atrativa através de Cristo Jesus. Mas eu quero levar você para um outro texto. Vamos para Efésios agora, o capítulo 3, Efésios capítulo 3, volte aí algumas folhas, né? Efésios capítulo 3, o verso 14 em diante, eu vou ler aqui a partir do verso 16. Abriu a sua Bíblia, achou o verso, Efésios capítulo 3, o verso 16, diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Está vendo aqui? Seres humanos fortalecidos, vencedores. E ele continua dizendo, mediante o seu Espírito no homem interior. Vamos fazer aqui, ligando uma ponte com o texto anterior de Colossenses. Ali disse que o Senhor Deus quer controlar a nossa vida, controlar a nossa natureza, controlar os nossos impulsos, controlar a nossa trajetória de fé e de esperança. Ele nos arranca do reino das trevas e nos leva para o reino de Cristo Jesus. E agora aqui em Efésios ele diz que ele quer nos fortalecer com o poder do seu Espírito. Continuando o texto, verso 17, e assim habite Cristo no vosso coração. É pela fé, é por permitir, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, aí vem a compreensão do plano de Deus, da dimensão do poder de Deus, do plano de Deus para a nossa vida, e compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual a profundidade, é conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, que excede todas as coisas, para que sejais, aí vem aquilo que eu e você buscamos, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus seja louvado por isso. Imagine o que seria hoje a sociedade. Olhe para a sociedade, você está aí todos os dias,
Você entra num metrô, você entra num ônibus, você vai de carro, você circula aí pela cidade, isso é natural. E você vê as notícias, você vê as reportagens e você recebe constantemente aí no teu WhatsApp, no teu Instagram, nas tuas redes sociais. É como está o mundo hoje. O mundo hoje está muito complexo, muito difícil. Isso acaba impactando as nossas emoções, impactando a nossa trajetória. E algumas pessoas são até impactadas na sua fé. Agora imagine o que seria do mundo hoje, o que seria da sociedade nesses dias, se os seres humanos, se as famílias fossem tomadas por toda a plenitude de Deus. Com certeza tudo seria muito diferente. As pessoas seriam diferentes. Os relacionamentos seriam diferentes. O casamento seria diferente. Mas isso pode começar com você, com as suas escolhas, na sua vida. Pode começar com a minha vida também. Eu busco isso todos os dias. Eu sou um ser humano falho igual você é, pecador igual você também. Mas eu busco todos os dias estar em Cristo Jesus, porque somente assim a nossa fé será aquecida e nós iremos, através da nossa experiência com Ele, cativar, tocar o coração de outras pessoas. Vamos para um outro texto. Vamos lá para João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, o verso 34 e o verso 35. Jesus conversando com os seus discípulos, ele dizendo, olha, eu quero colocar algo especial no coração de vocês. Ele diz assim no verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que desafio isso! Imagine amar uma pessoa como Jesus nos ama. Imagine só, seguir nessa trajetória dessa forma. Ele chama você, convida você para ter esse mesmo amor. E ele diz assim, olha, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o verso 35 diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É fácil de reconhecer alguém que está seguindo a Cristo Jesus, porque essa pessoa atrai outras pessoas. É fácil olhar para uma pessoa e dizer, esse é um cristão, esse segue a Cristo, esse ama Jesus, porque a sua vida ela é atrativa. As suas decisões, as suas escolhas tocam o coração das pessoas, aquece a esperança das pessoas. E Jesus, ele leva você para ter essa experiência, para fazer como ele fez, para seguir como ele seguiu. Eu quero deixar para você, para concluirmos aqui esta mensagem, quero deixar aqui 5 pontos que nos ajudam nessa caminhada de fé, de fortalecer a nossa fé para atrair outros a Cristo Jesus. Se você quiser anotar esses 5 pontos, você pode aí pegar um lápis, uma caneta, um pedaço de papel e você pode anotar esses 5 pontos que representam assim um resumo daquilo que nós falamos. O primeiro ponto diz assim, nós precisamos adotar como objetivo de vida os mesmos objetivos apontados e destacados na palavra de Deus. Não tenha outros planos, não tenha outros objetivos, tenha os mesmos objetivos que a Bíblia destaca, que a Bíblia apresenta. Se a sua vida, se a minha vida, se a nossa vida estiver alinhada com a palavra de Deus, a nossa fé está fortalecida. Se a nossa vida, os nossos objetivos, eu posso dizer assim, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas decisões, se elas estiverem alinhadas com a palavra de Deus, a nossa fé está sendo aquecida, estaremos seguindo juntos, permanecendo em Cristo Jesus. O segundo ponto, estar pronto para fazer a vontade de Deus. Sabe, meu querido, há muitas pessoas que dizem que seguem a Cristo Jesus.
Há muitas pessoas que falam que amam a Cristo Jesus. Há muitas pessoas que carregam a Bíblia assim, olha, embaixo do braço. Há muitas pessoas que levam a Bíblia até a igreja e assistem os cultos e até louvam a Deus. Mas essas pessoas não estão dispostas a pagar um preço para fazer a vontade de Deus. Há uma diferença muito grande em ser apenas um seguidor de Cristo e aquele que faz a vontade de Cristo. Quando vamos lá para Salmos, o salmista Davi, ele declara assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. É seguir os princípios, os preceitos do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a pagar o preço social, o preço no relacionamento, o preço no trabalho, o preço dos desejos e sentimentos, escolhas pessoais, para fazer exclusivamente a vontade de Deus. O terceiro ponto é ter um coração de servo. É isso mesmo. Jesus, ele foi o maior exemplo de servo. Ele veio a essa terra para servir. Ele veio a essa terra para mostrar o serviço do céu para com o ser humano. E o texto de João 3,16 é uma declaração de serviço, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O quarto ponto é amor pelas pessoas. Se nós seguimos a Cristo, se nós temos uma fé atrativa no nosso coração, nós precisamos experimentar e praticar o amor pelas pessoas. Eu citei aqui João 3,16, mas eu quero levar você agora para 1 João, capítulo 3, o verso 16. Vamos lá, fica mais no final da Bíblia. 1 João, capítulo 3, o verso 16, eu leio assim. Atente para essa leitura. Olha o desafio que o céu coloca em nossas mãos. 1 João, capítulo 3, o verso 16 diz assim: nisto conhecemos o amor. Como nós conhecemos o amor? Aí vem o primeiro aspecto. Que Cristo deu sua vida por nós. Essa é a realidade. Lembra lá Apocalipse capítulo 12, o verso 11? Nós somos vencedores pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela cruz do Calvário. E agora aqui, nós conhecemos o amor, primeiro, porque Cristo deu a sua vida por nós. E o segundo, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Percebeu? Nós devemos ser o ponto aonde as pessoas serão atraídas para Cristo Jesus. As pessoas precisam olhar para você, para mim, dentro de casa, dentro de um casamento, e serem atraídas porque você foi transformado por Cristo, porque você tem uma experiência maravilhosa com Cristo Jesus. Amar as pessoas. E o quinto e o último item é a palavra de Deus no nosso coração. Parece muito com o primeiro item, né? Que o meu objetivo tem que ser o mesmo objetivo da palavra de Deus, mas o quinto item fala a palavra de Deus no coração. Querido amigo, querida amiga, você que está nos assistindo, Deus tem um plano extraordinário para a sua vida. Deus tem planos que você desconhece. Deus tem algo maravilhoso para mostrar para você. Deus quer conceder uma fé robusta, forte. Deus quer aquecer a sua esperança em todos os momentos. Então, coloque a palavra de Deus no seu coração. E quando nós colocamos a palavra de Deus em nosso coração, nós estamos permanecendo em Jesus. Permaneça nele todos os momentos. Com a sua família, com o seu casamento, com os seus filhos. Nós iremos orar agora. E para essa oração, eu quero apresentar você e a sua família, porque nós estamos na mesma caminhada, nós estamos seguindo o mesmo Deus, o mesmo Salvador. Você e eu, nós queremos ir para a eternidade, nós queremos sair desse mundo de dificuldades, de problemas. Então,
se una agora nessa oração. Abra o seu coração a Cristo Jesus, apresente a sua família, porque o Senhor quer usar você, quer usar a mim, para termos uma fé atrativa através de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Bondoso Deus que está nos altos céus, paramos nesse momento, depois de lermos vários textos da Bíblia e sermos aquecidos com a Tua palavra. Por favor, Senhor, fortaleça a fé, fortaleça a vida espiritual de cada pessoa nesse momento. Que agora, Senhor, ao estarem assistindo, ao estarem ouvindo esta mensagem, o seu coração seja aquecido, que o seu coração seja incendiado pela Tua presença. E quando olharem para frente, vejam a esperança sendo renovada, a esperança sendo completamente aprofundada em Cristo Jesus. O tema de hoje falou para termos uma fé atrativa através de Cristo Jesus. Que através da nossa experiência, nós, Senhor, no nosso dia a dia, nós estejamos fortalecendo a fé de outras pessoas também. Do nosso cônjuge, dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos irmãos, do nosso amigo de trabalho. Por favor, nos fortaleça nessa caminhada. Em Cristo Jesus, nós nos entregamos agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, permaneça em Cristo em todos os momentos da sua vida.